Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Estudos Mediúnicos na Escola de Médiuns. Vamos hoje colocar no canal uma videoaula relacionada aos estudos do Núcleo Kardecista Renascer aqui em Goiânia. Foi o estudo de ontem que eu editei, separei o áudio e nós vamos ouvir esse estudo hoje na forma de áudio. Então vamos ao estudo. Estamos aqui numa parte muito interessante, onde, levando em consideração que esse estudo ele é baseado do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o livro, né? É como se fosse um resumo, ou um estudo, uma análise, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade. E nós paramos na semana passada numa parte muito interessante aqui, quando ele diz assim, ó, quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. E ele continua, assim sendo, em face das constantes modificações vibratórias, verificar-se-á sempre em todos os comunicados o imperativo da redução ou do aumento das vibrações para que eles se deem com maior fidelidade. Se ele fala da necessidade quanto as vibrações elas são aumentadas, as vibrações, ou diminuídas, para poder propiciar uma comunicação mediúnica. Quando é que tem que aumentar a vibração ao máximo para poder conseguir atingir ou conseguir se comunicar com os espíritos através da mediunidade? Principalmente quando vamos nos comunicar com o mentor espiritual, né? Os mentores espirituais, um médium que vai receber aí uma comunicação mediúnica na psicofonia ou mesmo na psicografia de um espírito superior, um mentor espiritual, é necessário que haja um aumento da vibração. Ou seja, é preciso que a minha mente... O que é aumentar a vibração, né? O que é aumentar a vibração? Até é um paradoxo isso, né? Normalmente, quando você faz um eletroencefalograma, o que o eletroencefalograma está procurando? É a frequência elétrica do seu cérebro, né? No eletroencefalograma, ele é capaz de medir a frequência elétrica do cérebro. Poderíamos pensar erroneamente que se você aumentasse a frequência elétrica do cérebro, você estaria aumentando a sua vibração. Na verdade, não é assim que funciona. É o contrário. Nosso cérebro, a condição normal dele, ele está aqui nesse momento. Nós estamos juntos aqui estudando, estamos atentos, estamos conscientes, né, de nosso estudo aqui, e estamos todos prestando atenção, está todo mundo aqui ligado no estudo. Então, observe um detalhe interessante. A frequência elétrica do nosso cérebro, em condições normais, ele está entre 11 e 24 Hz. Então, estamos normais, 11 e 24 Hz. Ou seja, a frequência elétrica está entre 11 e 24 Hz. Acima de 24 Hz, nós vamos entrando em estado de estresse, né? Nós vamos ficando perturbados por um estresse. Agora, quando você diminui a frequência elétrica do cérebro, aí você vai caindo ali para 10 Hz, 9, entre 9 e 11 Hz, por ali, aí você está em paz, tranquilidade, harmonia, e nessa tranquilidade e harmonia, a sua frequência espiritual aumenta. É inversamente proporcional. Quanto maior a frequência elétrica do cérebro, menor a frequência espiritual, porque a pessoa entra em estado de perturbação. O estresse é um estado de perturbação. A pessoa, quando está estressada, está agoniada, está com ira, está com raiva, está ali completamente fora do eixo, vai aumentando a frequência elétrica do cérebro, vai aumentando, né? Para você ter uma ideia, se chegar a 35 Hz, você entra em pane. Há uma queda na capacidade da pessoa ter domínio sobre ela própria. Ela acaba entrando ali num estresse, numa situação de estresse generalizado, acima de 35 Hz. Algumas pessoas podem até entrar em choque e morrer com uma frequência elétrica tão alta. Quando a pessoa está orando, está ali, então você chega no centro, você senta lá na sua cadeira, né? Tem uma música suave tocando, tem um ambiente de penumbra.
e você, lá dentro do centro, não fica conversando um com os outros, né? Ali, né? Porque tem pessoas que não conseguem ficar caladas dentro do centro, que fica chamando atenção, né? Mas quando isso não acontece, a pessoa entra em estado de oração e ela vai respirando, orando, orando, o que que vai acontecendo? Vai diminuindo a frequência elétrica do cérebro. Quando é inversamente proporcional. Quando a frequência elétrica do cérebro diminui, significa que você está entrando em estado de meditação. Os parâmetros maiores, mais altos de meditação, se consegue com baixíssima frequência elétrica do cérebro. Quando você vai dormir, aquele momento ali onde você já parou de agir no mundo, os seus pensamentos já se acalmaram, você está ali só esperando o momento de dormir e vai dormindo, vai chegando o momento de dormir, você vai entrando em ondas alfa, a frequência do cérebro vai caindo para 9 Hz, 8 Hz, 7 Hz, né? E você entra, então, naquela frequência baixíssima. É um momento muito prazeroso, né? Onde nada está te incomodando, você simplesmente vai dormir e você relaxa e dorme tranquilamente, né? Naquele momento, a frequência elétrica do cérebro está muito baixa. Tanto é que se você não conseguir baixar a frequência elétrica do cérebro, você não consegue dormir, a pessoa fica a noite inteira ali ligado, né, e pensando, e pensando, e pensando, com mil e uma preocupação, preocupa com uma coisa, preocupa com outra, vai lá no passado, projeta o futuro, naquela situação frenética, e naquele frenesi mental, e a pessoa não consegue dormir, porque não consegue diminuir a frequência elétrica do cérebro. Naturalmente, a gente consegue isso, né? Naturalmente, você vai dormir, simplesmente você deita ali e vai respirando, e naturalmente o nosso corpo vai liberando alguns hormônios, e aí você dorme de boa, apaga, né? Sem problema. Já quando, se a pessoa não conseguir diminuir a frequência elétrica, ela não dorme, ela fica perturbada ali, fica mexendo na cama, fica, né, vira para um lado, vira para o outro, nada tá bom e ela não consegue relaxar para dormir. Então, quando você quer elevar o pensamento para poder entrar em sintonia com seu mentor espiritual, você precisa diminuir a frequência elétrica do cérebro. Como é que você vai fazer isso? Você vai se acalmar, respirar lenta e profundamente, preparando, elevando o pensamento para diminuir a frequência elétrica do cérebro. É interessante que existem pessoas que ficam ligadas o tempo inteiro, né? Elas não conseguem relaxar, não conseguem se entregar a um momento de relaxamento, porque a mente fica muito ligada, é muita coisa, muita situação não resolvida, situações não resolvidas, situações que ainda não foram resolvidas na vida, problema de culpa, problema de preocupação com o futuro, problema de o peso das ações passadas, muitas vezes muitas situações que envolvem também frustrações, né? A pessoa na hora de dormir, ela fica preocupada, ela quer resolver tudo aquilo que nunca resolveu na vida, ela quer resolver na hora de dormir. E aí é problema, a pessoa não dorme porque não diminui a frequência elétrica do cérebro. A mesma coisa acontece quando você está no centro para poder entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Se você tiver com a sua cabeça cheia de preocupações, cheia de perturbações, preocupações diversas, né? A conta que vai pagar e não pagou ainda, o cartão de crédito que vai vencer e você não tem dinheiro. Então, enfim, essas situações todas, né? Problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas de relacionamento, tudo isto tem um impacto muito pesado sobre a nossa mente e às vezes nós, como seres humanos, né, iguais todo mundo, acaba que a gente vai para o centro e leva um pouco disso, né? Esse estado de perturbação e a frequência elétrica do cérebro fica no 12, né? Vamos dizer assim, né? Hoje em dia, quando alguma coisa é muito complicada, você fala que está no 12. Não sei nem por que no 12, né? Mas acontece que a pessoa fica ali acelerada, né? Ela não diminui a sua frequência elétrica. E aí a pessoa, então, não consegue aumentar a frequência espiritual. Tem um palestrante hindu, né? Já morreu há muitos anos, né?
É o Krishnamurti. Não sei se alguém aqui já estudou Krishnamurti, né? Eu estudei muito Krishnamurti. Quando eu tinha aí uns 16 anos, o meu sonho era mudar para a Índia, né? E virar hindu, faquir, alguma coisa assim, né? E tem uma palestra dele em que ele fala assim que Deus começa onde termina o movimento, né? Deus começa onde termina o movimento. Krishnamurti, como todos os demais hindus da sua época, foram muito dedicados ao estudo da meditação e eles quiseram espalhar pelo mundo, né, cultura hindu voltada para a meditação, né? Então, o que significa Deus começa onde termina o movimento? O movimento é uma ação mental. Ele não está falando de movimentar mãos, movimentar os pés, de sair andando por aí, não. Não é este tipo de movimento. Ele fala do movimento como uma ação mental. Então, quando termina a ação mental, você para de pensar, você para de se preocupar, você para de ficar pensando em frustrações, maus sentimentos, ciúmes, maldades, inveja, ódio, mágoa, qualquer coisa que ocupe a mente com pensamentos. Então, nesse momento em que você vai diminuindo o movimento mental, então começa Deus. Por que começa Deus? Porque você vai desligando-se dos problemas materiais e, naturalmente, o seu interior busca Deus. Na verdade, busca Deus não fora, busca Deus dentro, né? Porque Deus não está fora de nós, está dentro de nós. A nossa essência espiritual busca Deus quando cessa o movimento, ou seja, quando o nosso mundo mental vai desligando, aí o cérebro vai parando de estar ali naquele frenesi elétrico, né? E aí acontece essa situação de diminuição da frequência elétrica. É interessante porque quando você eleva o pensamento, isso é elevar o pensamento, né? Muita gente pensa assim, não, eu vou elevar o pensamento, então tem que pensar numa coisa, né? E fica se esforçando ali para pensar numa coisa, pensa no pôr do sol, você peleja para pensar no pôr do sol e não consegue, né? Pensa numa flor, aí você, nossa, que flor que eu vou pensar? Aí entra em estado de perturbação, porque eu não sei se eu penso numa rosa ou numa orquídea, numa alguma coisa assim, né? Então, o que acontece? Na verdade, dentro do centro espírita para o médium, quando ele consegue focar a mente, ele consegue ficar com a mente dele fixa ali naquilo que ele está fazendo, concentrada naquilo que ele está fazendo. Pronto, aí ele começa, então, a focar a mente. Então, por isso ele diz aqui, ó, quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. Então, seria pensar assim, bom, se é aceleração, então o ser superior, ele é super agitado, estressado, ativo fisicamente, mentalmente, ele está sempre preocupado com alguma coisa? Não, não é assim. O ser evoluído, ele é tranquilo, ele é uma pessoa que simplesmente ele é tranquilo, calmo. Então ele não precisa de agitação nenhuma para poder ser um espírito superior. Por isso que ele é superior, porque ele é calmo, ele é tranquilo, ele não tem medo, ele não tem frustração, ele não tem maus sentimentos, ele não tem apego, ele não tem ciúme, ele não tem inveja, ele não sente culpa, ele não é uma pessoa que vive se remoendo por culpas nem preocupações, né? Preocupações futuras, eu estou preocupado com o futuro, o que vai ser, que seja, que o futuro venha, né? Não tem nenhuma importância isso, né? Ninguém é dono do destino de ninguém, ninguém é dono absolutamente do destino de nenhuma pessoa. O que tiver que ser na vida de qualquer pessoa vai ser e pronto. Não há como mudar, ninguém muda o destino. Você pode mudar a forma como você convive com o seu destino, mas mudar o destino não é possível. Ninguém muda o destino. Então, quanto mais evoluído o ser, mais acelerado o estado vibratório. É por isso que ele fala isso, né? Porque o ser evoluído, ele é calmo, tranquilo, ele não estressa. Então, a evolução do ser espiritual, você pode compreendê-la como um círculo, né? Você pega um ponto no meio de uma folha de caderno qualquer, né? E traça uma linha horizontal a partir desse ponto em todas as direções. E você coloca um círculo onde o ponto é o centro do círculo, faz um círculo, né? Então, é assim que funciona a evolução espiritual, em círculo. Então, esse seu círculo, ela tem uma amplitude para a direita, uma amplitude para a esquerda, uma amplitude para cima e uma amplitude para baixo, né? Da linha. E do mesmo jeito que você traçou uma linha horizontal, você pode traçar uma linha vertical exatamente ali
tendo o ponto como união das linhas, né? Aí você tem, então, ali uma amplitude mental. Essa amplitude é em todas as direções. Ela é para baixo, para cima, ela é leste-oeste, norte-sul, ela é noroeste, sudoeste, sudeste, né? E assim sucessivamente. Ela está em todas as direções. Então, à medida que você evolui espiritualmente, a parte superior da linha, significa que você tem uma amplitude de captação de energias cada vez mais elevadas. Ou seja, você, à medida que você evolui, sua mente busca cada vez mais, é como evolução significa que o seu círculo está aumentando, mas ele não aumenta só numa direção, ele aumenta em todas as direções. Então você tem um poder de captar, de assimilar o que vem de cima, da mesma forma que você tem um poder também de de influenciar aqueles que estão abaixo. Então, imagine, da linha para cima, os espíritos vão ficando cada vez mais superiores à medida que se afasta da linha subindo. Então, lá em cima estão os espíritos mais superiores. E para baixo estão os espíritos mais inferiores. Só que isto é de acordo com a sua capacidade, ela é individual. É a sua capacidade, não é a capacidade de todo mundo, é a sua capacidade individual. Então, você, à medida que você evolui, você amplia a sua capacidade de captar influências espirituais cada vez mais elevadas, ao mesmo tempo que você amplia a sua capacidade de influenciar aqueles cada vez mais profundamente que estão abaixo de sua linha. E essa linha individual é a sua capacidade própria. Outro, alguém pode ter uma capacidade maior do que a sua, tanto para cima quanto para baixo, e alguém pode ter uma capacidade menor do que a sua, tanto para cima quanto para baixo. Nós todos temos essa amplificação. Então, significa que quando você chega no centro e consegue elevar o seu pensamento, ou seja, você vai focando, você vai respirando, ouvindo a música, concentrando, descarregando o software do dia a dia, né? Aquele programa que você tem na cabeça que faz com que você levanta cedo, vai trabalhar, faz as coisas que você tem que fazer, corre daqui para ali, faz tudo, vai para o trânsito, vai para fazer compra, vai cuidar da família, vai trabalhar, todo esse estresse, tem ali as situações de alguma situação que aconteceu e te desagradou, e você não fica feliz com o que te desagradou. Então, tudo isso, neste momento todo, há ali você vai descarregando tudo isso, por esta razão, é que é tão importante que cada um chegue no centro pelo menos 15 minutos antes de começar o trabalho. E entre para o seu lugar e vá orar, elevar o pensamento. Porque existe um mundo de ações mentais que vem da rua, vem do dia a dia, do seu dia a dia. Quantas pessoas, às vezes, antes de chegar no centro, passou em casa e teve uma contrariedade em casa, ou outro veio do trabalho ali com uma grande contrariedade, alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que deixou de acontecer, que você esperava que acontecesse, e tem, então, tudo ali, de certa forma, tem um impacto sobre nós. Então, é preciso ter um tempo, pelo menos 15 minutos, você já deveria estar sentado no seu lugar, não para sentar ao lado de alguém para trocar ideia, para sentar no seu lugar e ir orar. Porque aí, nesse momento de oração, respiração, música suave, música de qualidade, música boa, né? Tem ali, você vai orar e aquilo ali, então você vai substituindo aquele conteúdo que você trouxe da rua, você vai substituindo por um conteúdo que diz respeito ao objetivo que você está ali, né? Você está ali para cumprir um objetivo. Ninguém vai no centro porque não tem nada melhor para fazer, né? Cada um de nós vamos no centro para trabalhar, para servir. E para servir bem é preciso que esteja com a mente elevada. E para a mente estar elevada, não pode ter conteúdo mental que trouxe da rua. Tudo que aconteceu na rua fica na rua. Assim como que tudo que acontecer no centro fica no centro, né? Ou seja, participamos de trabalho de desobsessão, trabalho de cura, entramos em contato com espíritos que têm isto, aquilo, está vivendo esta ou aquela situação de desequilíbrio, então aquilo fica no centro, não deve comentar, né? Nem dentro da nossa casa, até porque quando você mede um psicofônico, chega em casa, vai contar
para alguém, aconteceu isso lá no centro hoje, incorporei um espírito. Pronto, você entra com aquela energia e vai entrar em contato com aquela energia dentro da sua casa. Você vai atrair aquela energia para dentro da sua casa, né? Hélios, você levantou a mão, quer falar? Na sua explicação aí, quando você nos disse sobre a questão da vibração, da concentração, né, do médium na Sim, casa espírita, baixar o nosso tom, no nosso halo mental e focar a nossa mente, né, sim, e nesse intuito de se preparar para o trabalho. sim. E na leitura mais adiante, a gente vê que a espiritualidade superior, ele trabalha a vibração dele, fazendo um processo de baixar sua vibração, né? Seria o sentido oposto disso aí ou não? Na verdade, esse baixar a vibração, no ponto de vista da espiritualidade, está nesse contexto do círculo. Na amplitude do seu círculo, você está dentro do círculo. Você é o ponto, você está no centro do círculo. Então, quando você está ali, você vai elevando o seu pensamento, você está ali com amor, você vai focando no seu trabalho. O amor é um elo de união fraternal, e este amor, ele faz com que você tenha a capacidade de ajudar quem está abaixo de você. Então, baixar a vibração significa que eu tenho que me tornar uma pessoa menos boa para poder ajudar alguém, né? Aumentar a vibração, eu tenho que me tornar uma pessoa cada vez melhor. Agora, baixar a vibração, eu teria que me tornar uma pessoa pior para poder sintonizar com aqueles lá embaixo? Não, não é assim. Apenas você vai aumentar a potência do seu amor para que haja uma amplitude do seu círculo, e esse círculo muda a cada momento. Lá no centro, durante o trabalho, nós mudamos a amplitude do nosso círculo várias vezes. Porque você chega ali, você está bem, de repente você não está bem, de repente você lembra de uma coisa. Nós somos humanos e temos que nos reconhecer como tal. Não somos anjos, não somos perfeitos, né? Eu vejo ali pelos médiuns, né, que recebem espíritos, médiuns muito sensíveis, que recebem espíritos muito doentes, muito desequilibrados, né? Então, quando você entra em sintonia com aquele espírito, baixar a vibração significa que você se contamina com a energia dele. O espírito não precisa esforço para poder baixar a vibração. Você entra em sintonia com a vibração de alguém e aquela sintonia já derruba o seu padrão vibratório, porque você vai ter obrigatoriamente que conviver com uma situação que definitivamente ela não é sua. É uma situação desequilibrada que vai te causar algum transtorno. Por mais elevado que seja o médium, vai ter um transtorno. Por isso, isto é baixar a vibração. Basta que você entre em contato. É assim, os espíritos superiores, eles vão perdendo cada vez mais o contato de absorção de influência do negativo. Vai desaparecendo. À medida que o espírito evolui, ele vai atingindo um nível mental vibratório que ele pode influenciar o mundo inferior a ele, mas ele nunca é influenciado pelo mundo inferior a ele. Então, aquela parte lá de baixo do círculo, a linha vertical, ela desceu e pegou no mais baixo que você consegue. Então, aquilo ali é o ponto mais baixo que dentro do seu círculo você consegue atingir. Ele influencia todo mundo, mas ele não se deixa influenciar por ninguém. Agora, quando você vai entrar em contato com essa energia, um espírito superior que desce aqui na Terra para poder incorporar num médium cheio de problemas, como todo médium, né? Um médium que tem um corpo físico, que tem uma vibração física pesada, o contato naturalmente baixa a vibração, sem que ele altere o conteúdo mental dele. Então, quanto mais elevado, maior a capacidade de influenciar, mas a maior também a capacidade de captar influências. Isto é baixar a vibração. Jesus teve que baixar a vibração para poder encarnar, né? O que Jesus fez? Ele se tornou menos bom para poder reencarnar? Não. Ele se ligou, ele permitiu, se ele quis, ele ligar-se ao corpo físico, a um óvulo fecundado, ligou-se inicialmente algum tempo com o mundo material, ele permitiu, ele quis absorver energias do mundo material para que ele se contaminasse com aquela energia, para que ele pudesse vibratoriamente fazer com que um corpo físico vivesse ligado a ele.
Então, é assim que funciona, é um meio natural, sabe? É mesmo assim, imagina a situação. Você está na sua casa e tudo e resolve fazer uma visita numa prisão, né? Então, você vai fazer uma visita, você vai trabalhar. Isso não te torna menos bom, te torna até melhor. Mas quando você chega naquele lugar ali, aquele lugar é composto de energia. Não tem como você estar ali e não absorver as energias daquele local. Não há possibilidade. Então, se você vai ali, você vai absorver. Se você tem disposição de trabalhar a mediunidade, você vai captar vibrações de espíritos desequilibrados, inferiores, num trabalho de desobsessão. Então, aquilo ali faz com que a sua vibração caia naturalmente, sem que precise nenhum esforço. O esforço está no seu desejo, na sua vontade de estar vivendo em ambientes degradados, com pessoas desequilibradas, pessoas desarmonizadas, para poder ajudá-las. E é nisso que condiz a queda da vibração, nesse sentido. Keila, pode falar. Nazarina, é porque é uma dúvida. Por exemplo, eu percebo que alguns médiuns, né, até a gente mesmo, aliás, eu acho que todos ali, né, incorporam espíritos sofredores, né? Sim, Porque, assim, não necessariamente, nesse caso, a gente deva baixar a nossa vibração, né? não. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, porque teve uma vez que eu me perguntei, eu falei, mas será que minha vibração está tão baixa para incorporar um espírito desse, né? Pensar muito e eu fiquei mais preocupada ainda com a Na vibração. verdade é o seguinte, como é que funciona uma Isso. psicofonia? Como funciona uma psicofonia? Quando você entra em contato com o espírito, ele chega ali, encosta na sua aura, né? Acontece uma conexão vibratória. Então, você como médium psicofônico, né, a médium psicofônica, o médium psicofônico, ele tem essa capacidade de assimilação da vibração do outro. Porque a pessoa que não tem uma mediunidade de psicofonia, ela absorve muito pouco de vibração de outras pessoas e alguns não absorvem absolutamente nada. Você pode passar perto de um espírito, perto de qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, que você não sente nada, você não percebe nada daquela outra pessoa. Mas se tem uma mediunidade, a mediunidade, uma das características dela é que há o que nós podemos considerar como uma permeabilidade da aura. É como se a aura fosse permeável. E nesta permeabilidade acontece ali um casamento de forças, né? Ou as energias vêm e se combinam. Essa combinação motivada pela existência da mediunidade faz com que você assimile vibrações dos outros, da mesma forma que os outros estão absorvendo a sua energia. Então, na comunicação, nesta via de mão dupla, você está recebendo energias do espírito e, ao mesmo tempo, você está doando energia para o espírito. Então, é uma via de mão dupla. Se não acontecer essa via de mão dupla, não tem comunicação. Não tem jeito de eu incorporar o espírito e ele não está ligado comigo e eu estar ligado com ele. É preciso que ele esteja ligado comigo e eu esteja ligado com ele. Caso contrário, não há comunicação mediúnica. Tanto é que uma das partes pode interromper a vibração e acaba a comunicação, se uma das partes resolver interromper a comunicação. Nessa situação, o que acontece? Se você está recebendo energia de um espírito sofredor, você está sendo contaminada pela energia dele, não tem como não estar. Por mais que seja o espírito mais evoluído, por mais que fosse Francisco Cândido Xavier, o médium mais perfeito que nós já tivemos aqui, né? Ou seja, dentro da doutrina espírita aqui agora, ele, quando recebia um espírito obsessor, com certeza absoluta, ele estava contaminando com a energia dele, porque senão ele não estaria recebendo a energia do espírito, né? Agora, uma coisa é você receber a energia do espírito e manter a sua vibração alta, o que significa que ele não, aquele espírito está te contaminando com uma energia ruim, uma energia de sofrimento, de ódio, de mágoa, seja o que ele for que estiver sentindo, mas você não vai sentir o que ele está sentindo. Você recebe, mas você faz uma resiliência capaz de transformar a energia dele para o seu padrão. Agora, para que aconteça isto, para que você tenha condição de fazer isso, o que acontece? Você tem que, obrigatoriamente, ter, durante a vida, a busca de uma conduta de maturidade emocional.
se não houver maturidade emocional na vida daquela pessoa, no dia a dia dela, ela não consegue, porque o espírito vem com uma energia ruim, ele me contamina e aí pronto, eu desabo, né? Eu passo a sentir o que ele está sentindo. Sentir o que ele está sentindo não é problema dentro do centro. O problema é quando eu passo um dia inteiro ali numa birra, numa situação complicada, e à noite eu descubro que aquilo o dia inteiro foi uma influência espiritual no centro, né? Ou aquele espírito se torna um obsessor, perturbando a minha vida, trazendo grandes perturbações para a minha vida. Então, nisto, quando você está no centro e está com a mente elevada e tem maturidade emocional, é porque busca isso durante toda a vida, todos os dias, 365 dias por ano, durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira, então você vai construir uma maturidade emocional. E quando essa maturidade emocional for atacada por uma influência espiritual qualquer, a sua energia não desequilibra, embora esteja contaminada. Contaminar vai contaminar, mas desequilibrar é outra coisa. Contaminar você contamina, mas desequilibrar já é outro fator. Não vai desequilibrar porque contaminou. Ao passo que outras pessoas, qualquer provocação, ela que contamine uma conversa, uma palavra, um pensamento sequer que a pessoa absorva, já começa ali um processo de desequilíbrio profundo. Ela vai se desequilibrando muito à medida que ela vai interagindo a imaginação da pessoa, porque tudo é imaginação, né? Tudo vai pela imaginação. Meu pensamento, o meu próprio pensamento, ele não se torna criador a não ser que eu use ele na minha imaginação. O espírito, ele se torna criador, ele é capaz de criar alguma coisa a partir do momento em que ele imagina. Você está andando aí na rua, tal, na sua casa, passa o pensamento mais escabroso que puder imaginar, aquela coisa mais terrível que você jamais, isso não é meu, não é pensamento meu, não quero pensar nisso. Tudo bem, veio, passou. O que significa isso? Existe uma onda, né, de energia, e esta onda de energia, ela veio e passou por você. Não te atingiu, não te contaminou, né? Agora, se você pega aquela informação, aquela onda mental que veio através de um pensamento, e você segura ela e começa a imaginar, pronto, a mente já começa a se tornar uma mente criadora, com motivação negativa. Assim como o lado positivo também é a mesma coisa. Os espíritos superiores enviam uma corrente mental positiva, eu preciso captar ela e usá-la na minha imaginação, senão é só alguma coisa que passou. É um pensamento que passou e não tem nenhum valor. Não se torna criativo. Um pensamento não é criativo, a não ser que ele se torne trabalhado, a não ser que seja trabalhado da nossa imaginação. Imagine aí, a pessoa mais equilibrada, aqui no livro mesmo, né? Nos domínios da mediunidade, ele conta a história lá da médium, me parece que é a Celina, né? Eu acho que não sei se é Celina o nome dela. Ele, não me lembro agora. O espírito mais desequilibrado daquela reunião mediúnica, para quem que ele foi direcionado? Para a dona Celina, eu acho que é Celina mesmo. Porque ela era a única pessoa que tinha condições de ter alguma influência positiva sobre ela. E quem que era ela? Uma pessoa extremamente complicada a vida dela. O marido era contra ela ir para o centro, ele não gostava, ficava brigando com ela. E ela vai para o centro e ela trabalha e ela tem muitos problemas familiares, mas a mente dela estava focada naquele trabalho. A mente dela está elevada e quando chega aquele espírito lá totalmente, né, o relato dele é que parece que ele tinha acabado de sair de um lugar assim, de uma sepultura na lama, né, num pântano. E então ele se aproxima dela. E quem é que tem o amor suficiente para envolvê-lo? É ela. Agora, ela foi contaminada pela energia dele? É lógico que foi. Só que ela não mudou a vibração dela porque ela foi contaminada. Então, seria mais ou menos assim: uma pessoa chega em você, aí no seu dia a dia, e fala assim: olha, deixa eu contar uma coisa para você, né? E aí fala que trem mais escabroso que alguém falou de você, pensou de você, e alguém de alguma forma exprimiu aquele sentimento pior possível com relação a você. Aquilo é um lixo. Cabe a cada um de nós aceitar o lixo ou rejeitar o lixo. Existem pessoas que carregam lixo o tempo inteiro. E elas tentam despejar o lixo ali no seu colo. Se a pessoa tem maturidade emocional, resiliência, bons pensamentos, ela é espiritualizada, quando a pessoa vem jogar o lixo, ela pensa, não, eu não quero, isso aqui para mim não serve, né? Eu não quero esse lixo para mim.
Então ela rejeita, ela não aceita. Agora, se ela for uma pessoa que não tem essa maturidade emocional, ela não só aceita o lixo, como ela aumenta ele, divide em diversos pacotes e sai distribuindo para os outros, né? Com uma facilidade enorme, porque ela não consegue, não tem maturidade emocional. É assim que funciona. Então, ser contaminado é óbvio, não tem como não ser contaminado. Agora, o problema é o que você vai fazer com aquela contaminação, né? Vai assimilar, vai sofrer, vai transportar aquilo para frente, ou simplesmente vai entender que aquilo ali faz parte da natureza de um espírito que está naquela condição, é a vida dele, não é a sua, é a mente dele, não é a sua, e você tem que manter assim, para você ter a capacidade de colocar lá dentro do cérebro dele os seus pensamentos, né? Sem deixar que ele coloque no seu cérebro o pensamento dele. Porque senão o trabalho fica frustrado. Eu sinto mal, eu fico totalmente mal, eu me desequilibro inteiro, e aí o que acontece? E eu não consigo ajudar o espírito. Que o objetivo era ajudar o espírito, né? Ele diz aqui, assim sendo, em face das constantes modificações vibratórias, verificar-se-á sempre em todos os comunicados o imperativo da redução ou do aumento das vibrações para que eles se deem com maior fidelidade. Então, para nós, a redução vibratória é quando você está super bem no centro, mente elevada, e recebe ali aquele soco no estômago, né? Daquele espírito que chega ali totalmente destrambelhado. Pronto, a vibração caiu, né? Mas o que você vai fazer com isso agora? Você vai ficar com medo da vibração? O enfraquecimento da pessoa quando ela sente medo, né? Os espíritos inferiores, digo, os espíritos sofredores, obsessores, eles exploram nossas fraquezas. E uma das maiores fraquezas que facilita a introdução da mente dele na nossa vida é exatamente o medo. O medo é um dos piores. O medo te enfraquece, a culpa te enfraquece, né? O medo é uma das fraquezas, culpa é outra fraqueza muito grave, muito terrível. Tudo isso estamos aqui para poder superar, né? Mais uma vez, pois, somos compelidos a nos referirmos ao fenômeno magnético das vibrações compensadas. Nós já estudamos o capítulo anterior, né? Lá atrás, das vibrações compensadas. A compensação vibratória. Compensação vibratória é, na verdade, uma variante da sintonia, né? Eu estou emitindo uma frequência e a minha mente está em ação, é uma ação, a reação compensa a minha ação, me enviando uma vibração de igual intensidade, porém em sentido contrário. Então, isso é o princípio da compensação, da vibração compensada. Eu estou em oração, estou com a mente elevada, e eu entro em sintonia com espíritos elevados, e eu tenho capacidade de ajudar os espíritos sofredores que estão precisando da minha ajuda. E nisto aqui, eu estou trabalhando diante da lei das compensações vibratórias. Eu recebo ajuda e, em compensação, para compensar a ajuda que eu recebo, eu ajudo alguém. Eu estou em sintonia com espíritos sofredores, mas eu consigo emitir vibrações superiores para eles, para que eles saiam de onde estão, melhore a sua condição, melhore a sua conduta, e, ao mesmo tempo, eu não fique o tempo todo sofrendo a vida inteira por conta da ação desses espíritos, né? Mais uma vez surge a necessidade de reportarmos-nos ao problema da sintonia. Mais uma vez, enfim, a questão da afinidade tem que ser de novo comentada. Afinidade, compensação e sintonia, né? Sintonia. Eu preciso ter em mente, ou seja, minha mente, meu cérebro, é uma estação emissora e, ao mesmo tempo, receptora de frequências eletromagnéticas. Cada pensamento é uma frequência. O pensamento não necessariamente é uma frequência criadora, a não ser que eu trabalhe esse pensamento na minha imaginação. Quanto mais concentrado estiver na minha imaginação, mais poder criativo eu tenho, mais poder criativo eu impulsiono dentro da minha mente, né? Mais criativo. Quanto mais concentrado na minha imaginação, maior poder criativo eu tenho, tanto para o bem quanto para o mal, né? Se fosse para o bem somente era uma maravilha, mas não é. E tudo isso está ligado a essa capacidade, a este fenômeno mental
em que minha mente é uma estação ao mesmo tempo receptora, ao mesmo tempo emissora. Eu emito e recebo na frequência semelhante ou igual, dentro de um parâmetro daquilo que eu estou emitindo, eu também estou recebendo. Se assim procedemos, é porque não devemos esquecer que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Só não podemos esquecer que a mediunidade é uma condição física. É uma condição física e é hereditária. Por que ela é uma condição física? Porque ela depende exatamente da formação existente na glândula epífise. Uma glândula epífise de médium, ela é diferente de uma glândula epífise de alguém que não tem uma mediunidade mais sensível. Alguém que tem uma mediunidade tão rarefeita que ela nem percebe que existe essa mediunidade, é muito diferente de alguém que tem uma mediunidade ostensiva. A mediunidade da pessoa, ela ostenta, ela está ali e mostra que está ali. Eu falo, eu estou aqui, cuida de mim, porque senão, né, vai ter problema para você. Isso é uma mediunidade ostensiva. Então, nesta mediunidade aí, que a pessoa nem percebe que exista essa mediunidade, porque ela é uma mediunidade absolutamente insignificante na vida da pessoa, há uma diferença muito grande, né, de uma para outra. E a mediunidade, ela é uma condição física e ela é hereditária. Mas a ação da mediunidade, o direcionamento da mediunidade, o que a mediunidade vai ser na minha vida, qual o fruto bom ou ruim que a mediunidade vai aplicar na minha vida, depende, logicamente, de condições mentais. A minha mente é a gerenciadora de algo que está relacionado ao meu mundo físico. É a forma como eu me conduzo mentalmente, a forma como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como eu reajo, né, diante das diversas situações da vida, vão me impor uma mediunidade e a forma como ela vai se manifestar na minha vida. Este foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença.